Fala investidor, nesse vídeo a gente vai abordar essa ação que tem sido altamente comentada aí nas redes sociais. Muitas casas de análise, bancos de investimento e corretoras cobrindo esse ativo, reforçando a recomendação de compra. A própria XP destaca que através de uma tese única de açúcar e etanol, a Jalles ela pode acabar crescendo quase 50%, isso no médio prazo. Então, o próprio BTG Pactual ele tem recomendação de compra para as ações da Jalles com preço-alvo de R$ 13,00. E a corretora Ágora e a Bradesco BBI, elas têm recomendação de compra para esse ativo com preço-alvo de R$ 12,00. Então as corretoras do Bradesco também estão de olho na Jalles Machado. Lembrando, pessoal, que além do alto potencial de valorização no médio prazo, essa ação também pode te entregar um retorno ainda maior, já que você vai conseguir ganhar com o carrego dessa ação, que está com dividend yield próximo de 6%. Porém, acima de tudo, a gente tem que entender se valeria a pena de fato trazer uma empresa como a Jalles Machado, com as características dela, para uma carteira de investimentos de longo prazo. E nesse vídeo eu vou trazer para vocês uma análise bem completinha, pessoal. A gente vai entender todo o modelo de negócio da empresa, saber quais são os pontos fortes dela, quais são os pontos fracos, quais são as principais ameaças para o modelo de negócios dessa empresa. Por fim, eu vou falar para vocês se eu acho que vale a pena ou não trazer a Jalles Machado para uma carteira de investimentos com foco no longo prazo. Lembrando que aqui a gente não tem uma visão tática de comprar e vender, a gente pensa em comprar e realizar o carrego a longo prazo desse ativo. Se esse vídeo te ajudar para a análise da Jalles, eu peço que você fortaleça o meu trabalho, se inscrevendo aqui no canal, deixando o seu like, comentando o que você acha dessa ação para uma carteira de investimentos de longo prazo. E sem mais enrolação, bora para o vídeo. Pessoal, nosso vídeo ele vai ser dividido em 3 partes. Na primeira delas eu vou destacar para vocês o modelo de negócio para a gente entender como é que a Jalles Machado ela atua em vários setores diversificados, como é que ela faz para ganhar dinheiro e rentabilizar os seus negócios. Na segunda parte eu vou destacar os pontos fortes, quais são os diferenciais competitivos da Jalles em comparação às outras usinas de cana-de-açúcar. E na terceira parte eu vou falar para vocês quais são os pontos frágeis da Jalles, tanto como empresa quanto como ação para uma carteira de investimentos que busca aí perenidade a longo prazo. Pessoal, a Jalles Machado ela atua basicamente em 2 grandes setores da economia, que é o setor de açúcar e o setor de etanol. O setor de etanol é o setor que mais traz receita para a companhia hoje, e o segundo lugar fica com o setor de açúcar, mas cabe destacar que apesar do setor de açúcar ele ser uma representatividade menor na receita da companhia, ele é também o segmento no qual a empresa tem maior diferencial competitivo, principalmente voltado aqui para a produção do açúcar orgânico, que é um açúcar com alto valor agregado e bem difícil de ser replicado, ele depende de um vasto conhecimento técnico. Além disso, a empresa ela tem uma cogeração de energia, ou seja, ela utiliza o bagaço da cana para a produção da energia elétrica necessária para algumas das suas usinas. Isso é bastante interessante porque já vem mostrando para nós aqui um certo nível de eficiência. Além disso, a empresa também tem um segmento de saneantes, que é baseado ali em álcool líquido, álcool gel e até mesmo desinfetantes hospitalares. E a partir da cana ela produz também a levedura, que é a matéria-prima excedente para a fermentação alcoólica. Isso é bastante interessante, já que a empresa ela não fica dependente de uma única e exclusiva fonte de receita. Pessoal, analisando a participação de cada um desses segmentos de açúcar e etanol dentro da receita da companhia, a gente vê, como eu falei para vocês, que o etanol ainda tem um peso muito grande dentro das receitas da companhia. Entretanto, o açúcar ele vem ganhando bastante espaço, principalmente no mercado externo. Então a Jalles Machado é uma empresa que tem parte das suas receitas dolarizadas. Eu vejo isso com bons olhos porque pode acabar gerando proteções para a empresa em momentos de crise doméstica. Cabe destacar que é uma parcela bem pequena da receita. Praticamente aqui 10% vem do mercado externo, entretanto a empresa ela tem conseguido expandir as suas operações no exterior. Hoje no mercado interno a empresa ela produz basicamente aqui todos os segmentos de etanol, além disso ela tem aquele segmento de saneante, de energia e de levedura. Pessoal, a Jalles Machado é uma small cap que pode ser promissora porque tem apresentado um histórico de resultados muito interessante. A empresa tem crescido bastante os seus lucros e principalmente quando a gente olha aqui para a margem líquida da companhia, a gente vê que no último ano essa margem líquida está absurdamente alta, na casa aí dos 42,37%. É importante a gente entender que boa parte disso se deve ao cenário favorável do açúcar no mercado global. Pessoal, então como vocês viram, a empresa ela também exporta e importa tanto o açúcar VHC quanto o açúcar orgânico. Como a gente pode ver, a partir de 2020 houve uma forte demanda por açúcar, isso fez o preço das commodities subir e acabou dando uma bufada aqui nos resultados da companhia. Lembrando que o açúcar orgânico, pessoal, ele não é tão suscetível ao preço de commodities, ele não tem uma flutuação de preços tão grande, já que ele é um produto bem restritivo dentro do mercado externo,
poucas empresas produzem, então isso faz com que a Jalles ela tenha uma oscilação menor no açúcar orgânico. Entretanto, mesmo assim, né, pessoal, considerando o fato de que o próprio açúcar comum ele já está sofrendo uma forte valorização, imagina você o preço do açúcar orgânico, que é um produto mais diferenciado. Mas eu acredito que o grande mérito da companhia seja pegar esses lucros e investir fortemente no seu crescimento orgânico e no seu crescimento inorgânico, através de fusões e aquisições, exatamente isso que a empresa tem feito atualmente. Então ela tem feito algumas aquisições de outras usinas, integrando dentro das suas operações e utilizando todo esse modelo de negócios para se expandir a longo prazo. Então, ela foi uma empresa que não foi boba, ou seja, ela utilizou o momento favorável do açúcar para pegar boa parcela desses lucros que cresceram bastante nos últimos anos e investir em mais crescimento, ou seja, ela pode sim acabar entregando aquele crescimento de 50% que a própria XP apontou. Pessoal, vamos abordar agora os diferenciais competitivos da Jalles, quais são os pontos fortes dessa empresa. O primeiro deles é o fato da empresa estar situada geograficamente no Brasil, isso por si só já é uma vantagem competitiva no mercado global, já que o Brasil ele acaba oferecendo o menor custo de produção tanto para o açúcar quanto para o etanol. Então, o próprio clima aqui já favorece bastante a produção dessas duas commodities. E quando a gente fala de etanol, pessoal, a gente está falando de um combustível que ele tem diversos incentivos fiscais. Então, recentemente, o próprio Senado ele aprovou incentivos fiscais por 20 anos para a produção de biocombustíveis. Então, quando a gente pega o resultado financeiro da companhia, ela pode acabar sendo bastante beneficiada por esses incentivos. Bom, pessoal, e além dos incentivos fiscais, nós temos também outras políticas de Estado que acabam incentivando o consumo de biocombustíveis, como é o caso da RenovaBio, já que empresas que comercializam combustíveis fósseis, elas vão ter que comprar créditos de descarbonização para compensar a emissão de carbono daqueles combustíveis fósseis. Então, isso vai fazer com que distribuidoras, preferência maior por biocombustíveis no longo prazo. Pessoal, hoje um dos principais pontos fortes da Jalles Machado é o fato dela implementar bastante tecnologia, desde a coordenação, controle das suas principais áreas plantadas, até mesmo dentro do seu processo produtivo. Pessoal, isso acaba gerando altos níveis de eficiência. Basta a gente olhar para os países que mais investiram em tecnologia no passado, hoje acabam sendo as grandes superpotências. Isso também acontece no nosso mercado nacional. Então, as empresas do segmento de açúcar que investirem mais pesado em tecnologia, em monitoramento, em processos produtivos mais eficientes, automaticamente elas vão começar a engolir as pequenas usinas de açúcar. É claro que isso daí deverá acontecer a longo prazo. E a Jalles Machado é uma empresa que investe bastante, então todo o segmento dela é bem monitorado através de recursos tecnológicos, e ela também faz uso de uma agricultura regenerativa, que é justamente o que permite que ela consiga entregar ali o açúcar orgânico, já que dentro desse processo produtivo a Jalles ela vai utilizar o controle biológico, ou seja, o predador natural ao invés do agroquímico. Isso aqui acaba evitando o desgaste e a contaminação do solo e também dos seres humanos. Isso aqui que acaba trazendo aquele selo de qualidade premium para o produto que ela acaba entregando para o mercado externo, que é o açúcar orgânico. Pessoal, vamos abordar agora os principais pontos negativos da Jalles Machado. O primeiro deles é o fato do setor de etanol ele ser muito dependente de uma boa política de incentivos fiscais para ele performar bem. Um exemplo disso é justamente a MP dos combustíveis de junho do ano passado, que visava conter a inflação, né? E para isso elas reduziram o preço tanto do óleo diesel quanto da gasolina. Só o fato do governo ele dar uma certa preferência, um certo privilégio para os combustíveis fósseis, a própria Jalles Machado ela apresentou uma forte queda na sua cotação. Então a empresa ela saiu de quase R$ 11 para R$ 6,86, uma queda de mais de 30% aqui em poucos dias. Isso aqui mostra como esse setor de etanol ele é bastante volátil. O segundo ponto negativo se deve ao fato do setor não possuir muitas barreiras de entrada. Então, para você montar uma usina de cana-de-açúcar hoje, você precisa basicamente do capital para realizar o investimento. Então, você não precisa de um conhecimento tecnológico extremamente elevado, você não tem muitas barreiras regulatórias, basta a gente olhar aqui para o mapa do território nacional e ver a quantidade de usinas de cana-de-açúcar que possuímos aqui no Brasil. Pessoal, o terceiro ponto, que nem seria assim, um ponto negativo, mais um ponto de atenção, é que a gente está falando de uma commodity, e por isso o ciclo de valorização do produto que ela entrega pode acabar influenciando bastante as suas receitas. Então a gente vê aqui que houve uma forte valorização tanto do açúcar quanto do etanol nos últimos 3 anos, e a empresa ela vem sendo favorecida com essa alta demanda no mercado interno e no mercado externo. Porém, a longo prazo a gente sabe que a ação de commodity ela vai caminhar de acordo com o ciclo de preço do produto que ela entrega. Então, é uma ação que ela pode gerar valor a longo prazo, com certeza, para uma carteira de investimentos diversificada, mas tem que tomar cuidado, porque quando a gente fala de ciclo de commodity, muita coisa pode acontecer. Você tem que estar
preparado para sofrer fortes variações no preço do seu patrimônio. Desde que você esteja preparado para isso, ela pode sim ser uma opção interessante para uma carteira de investimentos, já que quando a gente considera aqui o retorno da São Martinho, que é a concorrente direta da Jales, mas uma empresa já muito maior, a gente vê que a empresa entregou um excelente retorno nos últimos 7 anos. A gente está falando de um retorno de 260%, 3 vezes maior do que o CDI no mesmo período. Bom, pessoal, então a Jales Machado é uma empresa que eu acompanhei bastante no último ano, principalmente a partir da edição da MP de redução dos combustíveis. Então, com a queda no preço da gasolina e do óleo diesel, as empresas do setor de etanol ficaram bastante atrativas, tanto a Jales quanto a São Martinho. Entretanto, depois de fazer uma análise mais aprofundada, eu verifiquei que talvez não faça sentido para mim trazer uma empresa desse setor para compor a minha carteira. Então, a minha carteira tem ali no máximo 10, 11 ações. Para uma outra ação entrar, tem que fazer muito sentido para mim. A ação ou tem que estar muito descontada, com uma boa perspectiva de crescimento. Gosto bastante do modelo de negócios da Jales Machado, pessoal. Mas empresa do setor de açúcar e etanol não é um setor que eu me vejo casado com ele a longo prazo, entendeu? Não acho que ele pode agregar tanto valor, haja vista que é um setor que depende bastante de algumas políticas públicas bastante específicas. No curto e no médio prazo, provavelmente quem comprar Jales Machado nos preços atuais deve fazer dinheiro, pessoal, com PL aqui de 3,10 e uma empresa que tem crescido bastante, uma empresa que tem altos níveis de eficiência também, né? Basta ver aqui a margem líquida da empresa. Mas na minha perspectiva de longo prazo, quando eu olho para daqui a 10, 15, 20 anos, eu sinceramente acredito que tenham melhor opções atualmente. Meu amigo, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve e comenta para mim o que você acha da Jales para uma carteira de investimentos de longo prazo. Até o próximo vídeo.